Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Alô amigos, um grande abraço, com a graça de Deus, estamos de novo aqui com o nosso podcast Batendo o Guizo, o veneno da política, um dos tantos da série de podcasts que Preto no Branco oferece para vocês toda semana, de segunda a sexta-feira. Nós estamos recebendo com satisfação mais uma liderança política que atende o nosso convite, e essa de um modo especial recebe os nossos agradecimentos em dobro ou triplo, se quiserem, porque desde que a última eleição aconteceu, logo depois, ele se ausentou do meio da mídia, um retiro, né, vamos dizer assim, voluntário, e a nosso convite, e insistimos nisso, ele está fazendo, a partir desse momento, uma deferência especial e nos atendendo, depois de bastante tempo, para, vamos dizer assim, e muitos na política levam isso com muito cuidado, muita atenção, quebrar um silêncio que vem acontecendo aí na questão política partidária aqui do município. Mas antes de começarmos a falar nisso, agradecemos, saudamos e é bom recebê-lo, tê-lo de volta no meio da imprensa. Evandro Roman, satisfação em tê-lo aqui no nosso podcast no Preto no Branco. Satisfação toda minha, Miguel, a você, representando todo o grupo Preto no Branco. Parabéns aí pelo espaço que conseguiram, junto, pela competência, pela qualidade do jornalismo que vocês sempre buscaram para o Preto no Branco hoje ser uma das grandes referências. Já, né? Indo para o 4º ano de atividade ininterrupta, então, daí cumprimentos ali para o Leozinho, para o Jadir. Perfeito. Isso é muito importante, né? Toda a equipe acreditaram e vieram com qualidade e está aí hoje são projetos, a estrutura. Né? Que precisam ser tocados, precisam dar resultados. Isso é muito diferente do projeto político, Romão, ou não? Não, ela consiste em... Você pode ter o melhor equipamento, você pode ter a melhor estrutura, você pode ter... Mas quem faz a diferença é o humano. É o humano quem está na gestão, a visão geralmente do proprietário ou do gestor que tem, e quem está numa posição como você, que tem que ter credibilidade. Sem credibilidade também do lado de lá, do jeito que você está aqui, não tem. Então, eu falo com muita tranquilidade isso aqui. Vocês conquistaram algo que trouxe realmente uma credibilidade ao Preto no Branco que é louvável. Então, parabenizo e agradeço. Eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui. E conforme você mesmo disse, né, eu fiquei de forma optativa, né, eu mesmo voluntário, de que eu ficasse em silêncio durante esse período, até porque no silêncio, Deus conversa contigo, você analisa bem as situações e você não tem que responder nada do que você não disse, né? Então, é um momento de tranquilidade. Mas quantas vezes você me ligou e eu falava assim, de agosto para setembro, e todos os demais colegas da imprensa, é a primeira vez que eu estou falando agora. Porque tinha que começar por alguém, né? Por alguém, e você gentilmente entrou em contato. Mas ficou em silêncio, segundo alguns, porque estava morrendo de vergonha, tinha fracassado, não conseguiu reeleição, toda uma situação aí relacionada aos resultados. Uma análisinha rápida para nós começar sobre essa questão aí. Porque o senhor sabe que os adversários, de um modo especial, não palpam ninguém, né? Eu acho que é a função dos adversários, né, nesse aspecto. Mas eu vejo com muita tranquilidade, até porque eu fiquei 4 meses que eu não iria mais ser candidato. Eu falei, não, eu quero organizar minha vida em outro sentido, e não iria ser. Mas nós buscamos alguns nomes, e esses nomes acabaram não se oficializando. Quem nós gostaríamos que viesse não aceitou, né? Foram 3, 4 pessoas, e quem nós não queríamos estava toda hora se oferecendo. Então aí chegou num ponto e falou, vamos, mas eu já tinha liberado várias pessoas, e não é justificando. Mas eu não me sinto fracassado não, Miguel. Pois não. Eu vou te dizer assim, eu fiz 45 mil votos dentro de uma estrutura que eu tinha, dentro do encaminhamento. Então, eu acredito que eu fiz assim, para a forma como eu estava, muito bem. E o meu silêncio, as pessoas muitas vezes confundem um silêncio de uma análise com algum tipo de vergonha. E um pouco de vergonha, moro aqui, continuo morando, resido na cidade de Cascavel, apenas é um momento que você fala, olha, eu não preciso... O silêncio é um amigo que nunca te trai. Você não precisa ficar respondendo para ninguém o que você não disse. Então, esse foi o objetivo. Mas eu sabia que ia ter um momento e eu estava o quê? Estruturando o partido ao qual eu tenho mando em Cascavel, que é o Progressista. Daqui a pouco falamos sobre isso. Mas eu quero complementar aqui, porque assim como, e você sabe, concorda,
temos aqueles que adjetivaram desta forma, pouco sombria, negativa, temos os outros, o outro lado da moeda, porque a moeda que não tem dois lados, ela é falsa, né? Você, como perfeito. juiz de futebol, muita moeda já tirou para cima, né? Sim. E certamente nunca foi uma moeda igual dos dois lados, nem poderia. Mas muita gente diz o seguinte: o Roman fez por Cascavel o que, não é que outros não fizeram, poucos fizeram, na questão de enviar verbas, de ajudar a tramitação de projetos em Brasília, porque depois o senhor vai falar um pouquinho, dizem que é muito complicado lá. Tem centenas de homens e mulheres querendo puxar os recursos para as suas bases. E aí precisa ter articulação e tudo mais. E aí, segundo esses mesmos que elogiaram o seu trabalho, 2 mandatos, né? Dois mandatos. Disseram que Cascavel não foi reconhecida, não foi assim, suficientemente agradecida na questão dos votos. Comentáriozinho sobre esse lado também. Eu visualizo assim, você na política tem que ter conexão, né? E eu confesso que eu não consegui ter essa conexão ainda com a sociedade, entre a minha parte técnica de viver Brasília, de trazer recursos. E confesso, eu foquei muito em Brasília para trazer recursos para Cascavel. Foi uma das coisas que eu busquei, assim, de uma forma esplendorosa. Eu gostava de fazer, como eu gosto de fazer. Brasília é difícil. Brasília, se você chegar lá e você não encontrar o teu caminho, fica difícil. E eu encontrei o meu caminho. De tanto que eu participei várias vezes da comissão de orçamento, eu era muito atuante em ministérios, muito pouco de tribuna, muito pouco de falar. Debate, polêmica. De debate, polêmica, trabalho. Sim. Então eu fui um pragmatismo de trabalhar, de fazer, de trazer. E a prova está aí, hoje corrigidos, por exemplo, só em Cascavel, no período ali, foram mais de 200 milhões de reais. Então, isso daqui, Miguel, dá para mim a certeza assim, eu fui para trabalhar e trabalhei. A forma do não reconhecimento da sociedade, daquilo, é parte. Eu falo assim, eu vejo com a política uma das coisas mais fantásticas que tem de você fazer o bem. Se você estiver bem intencionado na política, você pode fazer o bem de uma forma mais do que muitas religiões. Mais do que muitas religiões. Mas, em alguns momentos, a população não entende. Mas o problema não está na população. Pode ter certeza que o problema, muitas vezes, está no candidato que não conseguiu ter a conexão. É isso que eu queria que o senhor falasse. O senhor concorda com isso aí? Concordo. Que daqui a pouco faltou um pouco mais de agressividade, no sentido de ir lá no povo, mostrar para o povo que estava com o resultado A, B e C. Porque depois, nas urnas, é ele que vai resolver a vida, né? Com voto e tal. Essa conexão é do candidato. Mas o parlamentar federal, ele é eleito para defender os interesses de quem o colocou enquanto representante em Brasília. O parlamentar federal que está toda hora participando de eventos e cuidando da base, ele não trabalha Brasília. Ele vai lá para votar. Não tem como fazer as duas coisas. Ele vai lá para votar. Então, o que você faz? Você confia no teu vereador, você confia no teu prefeito, no teu líder e diz, olha, meu amigo, o que você precisa? Que eu vou correr atrás, eu preciso disso, disso e disso. Romã, eu também preciso que você defenda as linhas assim, tais. Então, você tem a questão de você trazer recursos, você tem a questão de defender a questão dos interesses ideológicos regionais. Nós somos uma região do agronegócio. Então, por vários momentos eu tinha. Então, quanto a isso daqui, para mim é muito tranquilo. Olha, hoje eu estou fora do mandato, mas com um sentimento de dever cumprido. Tranquilamente, mas aí eu quero insistir nisso porque tenho ouvido bastante. Roman trabalhou muito em Brasília, trouxe o que trouxe, mas não trabalhou a base. E aí outros o fizeram e levaram os votos. E o Roman não se reelegeu, vamos colocar assim. Perfeito. Mas e esses vereadores? E esses prefeitos? Não o estavam representando junto às bases? Não é assim que deveria ter funcionado? Por favor. É desta forma. Eu falo que principalmente na eleição de 2018. Nessa última, amigo, as pessoas de casa podem entender da forma como quiserem, né? Mas de dizer assim, eu já não estava com uma motivação tão grande nessa última. Sim. Porque eu percebia que eu precisava dar uma oxigenada, respirar, organizar algumas coisas na minha vida dentro disso aqui e depois voltar. Porque quem quer o Roman? O Roman vai para a política, mas quem quer o Roman? Um professor universitário, um árbitro da FIFA. De repente eu apareço, estou lá em Brasília, sou deputado federal. Então, eu não tinha uma estrutura que me desse uma tranquilidade do lado, uma questão empresarial, como muitos que vão para lá
Tem. E eu senti falta disso, porque a pior coisa que pode ter é você ir para a política dependendo da política. Sim. E eu confesso, eu dependia da política e aquilo me incomodava, não me deixava feliz. Então, esse foi um grande, com toda a sinceridade, então eu pensei assim, ó, eu preciso dar um tempo. Mas depois resolvemos ir, quando você entra para ganhar. Mesmo que você tenha perdido aí 4 meses na reta final, alguma coisa, você entra para ganhar. E eu entrei para ganhar, falo bem a verdade. Mas não veio os resultados. Por quê? A maioria das dobradas já estavam comprometidas. Aí você não tinha mais situações de ter, de buscar. Mas eu falo assim, muito satisfeito. Eu falo, e outra, estou satisfeito dentro do Progressistas, é um partido cumpridor de acordos, é um partido realmente bom de ser pragmático, não tem mimimi, não tem rame-rame de ficar. É pragmático. Então, eu gosto de estruturas pragmáticas. Sim, sim, não, não. O duro é quando você faz parte de um grupo que, olha, não, metade vota assim e metade vota daquele jeito porque nós temos que acomodar. Não, peraí, como que é? Ou nós temos uma linha ou nós não temos uma linha. Eu pago o preço. Mas uma prefeitura, um prefeito como nós temos aí hoje, poderia ser o passado, quem sabe o futuro aí, e já o senhor vai dizer se pretende alguma coisa com a prefeitura de novo ou não, o senhor já concorreu, enfim, é outra questão. Mas o atual prefeito de Cascavel foi um parceiro seu, num determinado momento, um aliado, e havia uma simbiose, né? Vamos dizer assim, uma proximidade. Mas tinha a mesma proximidade com mais uns 3 ou 4 deputados que estavam em Brasília e tal, e outros tantos que viriam depois para tentar concorrer, que já estavam avisando. E isso acaba, na minha opinião, colocando um prefeito, como nós temos aqui, nesse caso, o prefeito reeleito Leonardo Paranhos, entre a chamada a cruz e o caldeirão, né? O espada e o caldeirão, enfim, porque fica muito complicado. Como é que o senhor analisou este fato? O prefeito alega e garante que o apoiou, mas apoiou o Giacomo, apoiou outros tantos aí. Não pode ser assim? Não, eu primeiro assim, separar bastante, e é bom que a sociedade entenda, quem está nos assistindo e vendo, que ele entenda que existe o quê? Existe uma divergência no campo político. O Leonardo Paranhos, cidadão cascavelense, eu tenho todo o meu respeito, mas no meio político, eu falo assim, é uma das piores pessoas que eu conheci para você lidar no trato do dia a dia. Talvez a pior que eu já conheci nesse aspecto político. Tá? Então, por quê? Porque é aquela situação, de, bem conforme você falou, não, mãe, eu tenho um compromisso com você, você coloca recursos aqui, sinta-se muito que foi o que o senhor fez. Que foi o que eu fiz. Coloca, cuide de mim lá em Brasília, do município, joga dinheiro aqui, né? E esse acordo eu fiz com ele e fiz com... E ele cuidaria do senhor aqui. Perfeito. E nós tínhamos uma base mínima de 30 mil votos que ele iria fazer, e o acordo foi feito com ele e com o então vice Jorge Lange. Mas não ocorreu. Então, quebra de contrato, quebra de acordo, e numa boa. Mas isso daqui fica na esfera política. Então, eu desejo que ele tenha sempre sucesso, que ele siga a vida dele normal, mas politicamente ele lá e eu aqui. Quando eu resolvi ser candidato na eleição passada, foi até para ter uma situação assim, ó. Não foi só pelo motivo de ter sido, aspas, né, não ter sido entregue ou traído, seja lá qual for a situação. Foi para dizer para a sociedade, olha, sociedade, tem esse aspecto aqui também, que não cumpriu comigo a quantidade de votos, a necessidade que tem. Mas, sociedade, eu quero dizer para todos, quando isso aqui estourar lá na frente, esse cidadão que está aqui não faz parte disso, não. Eu não faço parte disso. E silenciei. Então as pessoas falam assim, Romão, você é inimigo do partido? Eu não sou inimigo. Ó, vamos pegar assim, ó, desde a eleição dele de 2020, que ele venceu. Algum dia, viu, eu tecer eu nunca ouvi uma crítica sequer, nada. Por quê? Em primeiro lugar, ele foi legitimado pelas urnas. Certo. Se eu tenho minhas diferenças políticas com ele, ok, mas eu tenho que respeitar quem votou nele. Evidente. E alguém chegou com acima de 70% dos votos. Então, tenho o meu respeito pela sociedade que votou nele. Tá? Agora, o restante, aí é uma briga política, uma conversa. Agora, não existe ele é meu inimigo, eu sou. Existe, sim, um nível de dizer assim, ó, de completamente desconforto. E hoje eu me sinto muito mais à vontade
desde agora, porque eu fui me pronunciar agora, lá na Câmara, no lançamento do Progressista, sobre um determinado assunto. Vamos entrar nisso. Mas eu fiquei calado, Miguel. Eu fiquei calado durante todo esse tempo, onde muitos atacam. Eu silenciei, aguardei e deixei a coisa fluir. Agora, a administração municipal, o prefeito Leonardo Paranhos, ele reitera quando se manifesta sobre o assunto e é provocado também, até porque é um assunto público, não é nada privado e nem nada segredoso, né? Envolve pessoas, trabalhos e resultados. E que o senhor, na verdade, esqueceu de combinar com o povo a questão do voto. Não era ele que tinha que garantir. Não, mas quando eu estava trabalhando em Brasília, e cuidando e fazendo e trazendo a situação, eu abri mão. Eu estava domingo à noite. Eu estava domingo à noite lá em reuniões no Palácio Itamaraty. Tá? Aqui, para suprir, para trazer, para estar presente, para brigar. Quer dizer, quantas vezes deu ter lá, falei assim, ó, Paranhos, sobrou 30 milhões aqui numa situação. Paranhos, tem 5 milhões, Paranhos tem 6, Paranhos tem 20. E eu ligava, ele coloca nisso, coloca naquilo. Eu falava, ó, Paranhos, liberou, mas tem tanto só na saúde. Ele coloca em tal lugar. Então, eu ia buscar. Porque de terça, quarta e quinta até o meio-dia, todo mundo está lá. Sim. Em Brasília. Como que você ia buscar o destaque? Como que você ia fazer os bastidores com o tempo de alguém que pudesse te ouvir? Certo. Era no domingo à noite, numa segunda-feira de manhã. Então, eu abri mão nesse aspecto de estar aqui. Bairros fazendo o jogo. Porque há um ledo engano, onde as pessoas acreditam que quando eles elegem um deputado federal, o deputado federal ele foi eleito para Brasília. Ele tem que cuidar dos municípios da representatividade de Brasília, porque Brasília é aquele grande bolo. É um bolo onde todo mundo põe a mão nele, e em determinado dá o ok, e daí pum, todo mundo tira a sua fatia. Sim. De uma coisa é certa. Vai chegar 31 de dezembro deste ano e não vai sobrar um centavo no caixa. Resto vai pagar. Por quê? Se não vem para Cascavel, vai para algum município do Nordeste, do Centro-Oeste, algum lugar vai. Então você tem que ter alguém ali que cerque aquele recurso e traga. E você falou muito bem. Hoje o prefeito de Cascavel ele se isolou tanto. Quando ele entrou, tinham 5 deputados. Certo. Hoje tem um. Mas um como? Quem é esse um? O Nelsinho Padovani. Meu amigo, gosto dele e do pai dele. Mas vamos pensar o seguinte, ele fez 5.100 votos em Cascavel. Uhum. O voto do parlamentar é por representatividade. O Nelsinho pode até, por um desejo pessoal, por viver aqui, por constituir a família dele aqui, ele apoiar as obras do município. Apoiar as obras do município. Mas ele é obrigação... Ele não tem. Nós temos um universo de 240, quase 250 mil votos. Ele fez 5.100. Por quê? Porque também não foi apoiado pelo atual prefeito. Ele se isolou. E quando, Miguel, eu falo assim, que quando teve a situação desse rompimento político, e essa é uma das coisas que o Leonardo Paranhos, ele não mede, ele tem sempre um lado assim que ele está sempre visualizando alguma coisa que ele pode ter. Então o que ele faz? Se ele me apoia, isso aí, eu todo ano, eu não tenho medo de dizer que eu colocaria de 150 a 200 milhões de reais em Cascavel. Colocaria, porque eu aprendi a buscar esse recurso. Isso durante o período que o senhor esteve lá? Durante o período, eu teria colocado. Então eu falo assim, quando lá atrás eu coloquei mais de 200 e poucos milhões aqui, nessas ligações que eu fazia, olha, Paranhos, sobrou tanto recurso, tem isso, tem aquilo, e não é choro, não me entendo, ao passado pertence. Mas eu poderia ter pego esses 200 e pouco, ter pego 200 municípios do Paraná, dado R$1 milhão de vídeos para cada um e falado assim, olha, me ajude cada um aí com 300, 400 votos, 500 votos, quanto eu não faria? Certo. Tá? Não, mas eu optei, porque aqui é a minha cidade, e eu olhei no olho dele, olhei no olho do Jorge Lange, e nós fizemos um acordo. Né? Não foi cumprido? Vida que segue. Eu falo assim, é apenas para ter esse esclarecimento. Imagine um pai de família, uma pessoa, ele cumpre com tudo, ele faz todas as situações, mas no momento em que ele tem de um filho, eu sou um filho de Cascavel, vamos dizer assim, embora não nasci aqui, mas me considero mais cascavelense por ter escolhido Cascavel para viver, eu ter as costas viradas nesse aspecto, mas superado. Aqui o senhor atribui, evidente que a resposta é falta de votos, mas no contexto, o fato de termos 4, 5 ali atrás, bem pertinho, e hoje só termos um, com uma votação ainda assim um tanto inexpressiva, dá para dizer. O que aconteceu com o Cascavel? De lá para cá? Eu vou dizer assim,
Cada um vai ter seu viés. Um vai dizer, não, a qualidade dos nossos candidatos. Tá bom, então saia. Quem falar isso, vem. Eu sempre brinco. Venha para o limpo, venha para o voto. Vamos para o voto. O voto está aí. Todos podem fazer parte disso. Mas eu atribuo assim, ó, você pega assim, ó, Toledo. Toledo nunca deixou de ter um ou dois sempre fico. Hoje está com dois. Está com o Esperafico e o Elton Velto. Estão com dois. Mas aí não existe um abraçar, muitas vezes, das entidades, lideranças, há um entendimento. A sociedade civil tem que se envolver, deputado? Tem que se envolver. Mas são características. Eu vou dizer assim, ó, Cascavel tem essa característica, Foz do Iguaçu já não, Foz do Iguaçu é bairrista, Guarapuava é bairrista, Londrina já também os votos se pulverizam, Ponta Grossa já é bairrista, ela vota no candidato, mas isso é trabalho institucional. As entidades fazem esse trabalho. Mas então isso é culpa das instituições? Não vou dizer que seja culpa, mas... responsabilidade de repente não significa culpa. Né? De dizer assim, olha, não queremos saber quantos candidatos tem. Nós temos aqui 240 mil votos, nós temos que fazer um trabalho para 160, 170 votos ficar aqui. Será que nunca funcionou? Teve já edições e tal. Por que não se repete mas não foi com afinco, porque eu falo que são muitos leões na mesma jaula, né? São muitos leões na mesma jaula. Então, o presidente que está à frente, por exemplo, do AMIC, do Marcic, ele diz, tá bom, vamos tomar partido de quem? De quem? O lado deles também não é fácil. Você tem que entender. Mas nesse de não sabemos para que lado se vai... Perde-se o que tem. Perde-se tudo que tem. Perde-se tudo que tem. Então, é parte. Característica realmente da cidade, é dessa forma que se tem, perde a cidade. Porque quando 2 ou 3 parlamentares conseguirem se unir e trazer, o barulho é muito grande. O barulho, eu falo assim, ó, é só você pegar assim, ó, de 2019, 20, 21, 22, 23 e vamos jogar 24. Vamos supor que eu tivesse conseguido trazer aí 100 milhões de reais para Cascavel. Por ano. São 600 milhões. Mas eu traria mais, eu sei que eu traria. Mas tudo bem, não tem problema. É uma situação que tem, mas isso eu teria que estar lá como um parlamentar full, né, quer dizer, com mandato cheio, e não como suplente. O senhor nunca foi de distribuir chequinhos, né? Não lembro assim do que não estou querendo criticar ninguém, porque são opções e tal. E o senhor sabe que as entidades, ao longo do tempo, elas valorizam o chequinho. Sim. Assim como o macro também aprova aquilo que é feito por atacado. Eu sou de pensar macro, sabe? Sim. Eu falo assim, eu sou de pensar macro, eu sou de correr atrás, realmente fazer as coisas. Basta as pessoas olharem para elas, sabem, eu não sou aquela pessoa que fico toda hora sorridente, querendo fazer. Eu sou pragmático, eu gosto de ver resultados, eu gosto de acordar, chegar no final do dia, saber o que fizemos. Então, eu não sou bajulador. Eu não sou bajulador. Não é meu perfil. Eu não sou o cara das redes sociais, ficar fazendo livezinha, pirotecnia, perfumaria em cima de qualquer coisa. Eu vou te dar só um exemplo. Muitas vezes, toda vez que eu ia apresentar um projeto de lei, eu passava pela equipe técnica da Câmara e falava, é inconstitucional. Eu não entrava. Não, você tem que fazer porque isso é um gesto político. Eu não entrava, eu não vou enganar meu eleitor. Eu vou jogar reto com ele. Se tem, eu vou lá, apresento e tocamos. Se não tem, não vamos apresentar. Correndo um grave risco de depois sofrer o revés das urnas. Sabendo disso. Já né? sabendo. Porque nós temos, infelizmente, uma tendência do eleitorado brasileiro e tal de apoiar a simpatia, de apoiar a promessa do aeroporto nos distritos, que a gente já ouviu por aí, né? Mas eu entrei com a finalidade de eu fazer a minha parte tentando mudar a política. Sim. Então eu não poderia deixar a política me mudar. Mesmo pagando um preço. Mesmo pagando um preço, com a maior tranquilidade. Deixa eu continuar aqui. Permita-me chamá-lo de deputado Román. Na sequência da abordagem que o senhor fez ali sobre os recursos que poderiam vir para serem aproveitados. E agora, recentemente, na solenidade do Partido Progressista, na Câmara, o senhor estava lá, o presidente estadual, o deputado Barros também estava, onde o Valdinei Silva, empresário, ele assumiu a direção do PP, que nós chamamos aqui, e o senhor no progressista, né? E o senhor, no seu discurso, o senhor fez alusão a um valor que seria até superior a R$500 bilhão, coisa de 500 e poucos milhões, se referindo à dívida fundada ou a compromissos assumidos
pelo prefeito Leonardo desde 2017, quando assumiu, depois a reeleição e ainda até hoje, no comparativo com o valor que herdou no final de 2016, foi que foi deixado para ele. Referente a empréstimos e tudo mais, ele herdou o empréstimo do BID, que foi uma grande operação do ex-prefeito Edgar Bueno, e depois disso o Paranhos começou a colocar outros valores, financiar para obras e tal, né? E aí agora o senhor fez uma cobrança, inclusive as pessoas ficaram muito surpresas com o tom austero, forte, e o senhor fez isso até olhando para o rosto do prefeito que estava no mesmo evento, sentado. O senhor se dirigiu a ele. Resumidamente, o que o senhor quis dizer com aquilo e qual é a sua análise sobre isso? A prefeitura está quebrada mesmo? Como é que funciona isso? Primeiramente assim, nunca de afrontar. Não, estamos falando de coisas em relação técnicas. à questão do prefeito, mas é dizer o seguinte, eu posso cobrar. Eu me dediquei, eu coloquei mais de 200 milhões aqui, então eu sou uma pessoa, enquanto parlamentar, eu trabalhei pelo município. Então ali foi um gesto de cobrança, de dizer, escuta, vocês estão querendo aqui, estava lá a presença do Edgar, estava o Renato, estava o Pacheco, estava o Gugu. Os prefeituráveis todos lá, e o Valdinei, que é o nosso pré-candidato. Falei, o que leva vocês a querer ser candidatos aí a uma prefeitura que ela se encontra com um rombo aí de 505 milhões. E isso que eu não tinha o dado do IPMC. Tá? Então, o que coloca? Eu fui para dizer assim, foi o primeiro movimento meu. Mas espera aí, como que isso não ocorreu antes? Como que as pessoas não estavam sabendo disso? Isso aqui está exposto no canal, as pessoas, mas como que você tem acesso a esse dado? O senhor se refere ao portal das transparências, mas, que ali tem todas essas operações, é verdade. Está escancarado isso aqui desde março. Aí, Miguel, eu vou fazer uma crítica assim, e não entenda, eu não estou fulanizando nada, ninguém da imprensa Fique à vontade. E nada. Não temos censura. Mas dizer assim, ó, a parte da imprensa, não toda, parte dela, eu falo que o grito da imprensa custa caro. O que é o grito da imprensa? O grito da imprensa é você mostrar o que o prefeito faz, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, que o prefeito, isso é o grito. Custa caro. Você sabe que isso tem publicidade em cima também. Mas mais caro, mas anos-luz mais caro, é o silêncio da imprensa. E eu duvido que pelo menos 50% da imprensa não tinha acesso a esses dados. E as pessoas começam muitas vezes, não, é questionável, se é questionável, não. Vamos para o debate. E eu sugiro uma cariação que seja feita com a minha presença, com a presença de quem o prefeito quiser e com outros, ele na questão do... Está dizendo que pegou endividado, vamos buscar o ex-prefeito que estava e sentamos à mesa, discutimos os números. Se os números estiverem errados, vamos corrigir esses números, mas os números falam. Os números, eles estão ali. Então, a briga hoje, eu tenho aqui até... A briga hoje está em 505 milhões de reais. Te deixo até uma cópia. Obrigado, agradecemos. Tá. Eu aqui aproveito, enquanto o senhor manuseia aí, para dizer que o atual prefeito, Leonardo Paranhos, de quem nós estamos aqui falando e citando, na questão administrativa, Isso. e que desde logo tem o nosso convite, para a hora que quiser, ele, o vice-prefeito atual, Renato, o secretário das Finanças, o Gelson Eckert, para vir aqui também, sentar ali. Está fácil de resolver, temos né? capacidade aqui para conversar com até 3 pessoas ao mesmo tempo, para passar os dados, não tem problema. Mas ele diz que a conta está errada. Nessa questão de dívida fundada, então, o senhor tem até a informação de como é que é. Os prefeitos que o sucederão, a começar por esse aí que vai ganhar a eleição e assumir em 1º de janeiro de 2025, de 2025 para frente, quem ganhar a eleição e depois de 4 anos pode ser reeleito ou vir outro, terão 15 anos para pagar e fazendo um desconto disso, do que já vai estar sendo pago e tudo mais, a dívida de 505, que o senhor se refere, na versão do prefeito, baixa para 380 milhões. Tá. É importante isso ser explicitado. É importante ele falar isso. É uma diferença de 125 milhões
e que eu gostaria de ser confrontado. Pois é. Eu falo assim, eu me coloco junto à sociedade, porque é aqui que eu vivo, é onde eu coloco a minha cara toda semana aqui. Eu quero ser confrontado. Vamos para os números. Eu trago minha equipe técnica e discutimos esses números que aqui estão. Ele traz a equipe técnica dele. Pronto. Essa é a proposta. Feito o desafio. Porque se é uma coisa que eu não quero, é enganar a sociedade. Certo. Mas eu não posso, aos meus olhos, sendo deputado federal 2 mandatos, eu deixar a sociedade se enganada. Então vamos usar uma expressão interiorana, assim, vamos para o limpo. Certo. Vamos para o limpo. Chama, apresenta os seus números, pode ser aqui no Preto no Branco, faça o desafio. Pode vocês ser em qualquer lugar, pode ser lá na KTV, uma mesa redonda, o prefeito É. com a equipe dele, trago eu com a minha equipe, o ex-prefeito com a equipe dele, e vamos para os números. Até Cada porque... é um debate, porque é o seguinte, se eu levantasse isso aqui, o ano que vem, lá por maio, questão eleitoral. E quero dizer, eu não sou candidato. Pois então. Então, eu quero dizer assim, eu não sou candidato a prefeito. Não é então, candidato a não prefeito. sou. Mas eu não sendo candidato, eu estou solto, eu estou livre para isso. Por falar em livre, eu tive o convite 2 vezes para fazer parte. Pois então, eu fiquei sabendo disso. Até coloquei na chamadinha que o Estado lhe chamou 2 vezes. Por intermédio do Ricardo Barros, 2 vezes, 2 espaços que eu tinha. Sim. E eu falei, Ricardo, não. Ricardo, o primeiro até eu tinha que ter uma atuação mais presente em Curitiba, o outro era mais para ficar meio uma lagarta da Folha, sabe? Aquela lagarta que vai para lá que e para cá. Não tem nada. Eu falei bem assim, Ricardo, nunca esqueci. Assim, Ricardo, eu estudei, eu tenho condições de ir para iniciativa privada. O senhor está trabalhando, né? Tô Diga-se de trabalhando. passagem. Parece que tem viajado bastante por aí. Muito, graças a Tem Deus. ganhado muito dinheiro? Não? Mais do que na política, não, só pode ter pra saber. certeza aí, bem mais que na política. Mas eu falo assim, mas estou feliz. Por quê? Porque eu quero estar livre para um momento como esse aqui. Eu quero estar livre para uma situação como essa, de eu não precisar, o Romano está me batendo aqui, aí o senhor não tem amarra nenhuma. Romano, segura a onda, que segura. O Valdinei não pediu para o senhor ser bem light com a administração municipal? O Valdinei agora está no grupo do prefeito. O Valdinei solicitou e eu expliquei para ele, né? Eu falei, Valdinei, isso é uma discussão paroquial. Acho que o Valdinei tem que fazer o jogo dele, é uma pessoa que tem uma simpatia pelo atual prefeito. Mas tem uma missão. Mas tem uma missão, uma função dele. Certo. Né? Mas assim, agora vamos lá. O que é, Miguel, o que é que eu bati? Eu vou lá e apresento os números que estão no canal da transparência. Sim, Pelo amor de Deus. Sim, e deu a sua visão, né? Agora eu vou fazer uma analogia já. Eu te deixo aqui, isso aqui. Eu buscando os meus arquivos, isso aqui é quando o atual prefeito era deputado. Contrato do lixo. Contrato do lixo. O famoso contrato do lixo. Até hoje isso aqui está virado num bagaço. Mas olha, discussão para tudo que é lado. Então eu falo assim, ele pode questionar a administração anterior. Não, ele questiona. Ele questiona, está aqui, é documento dele. Eu digo assim, eu coloco sobre qualquer debate aqui, é documento dele. O que é isso? É só para o povo entender? Ele diz, olha, contrato do lixo, Paranhos repudia intenção da prefeitura em gastar 1 bilhão em coleta de lixo. Daí ele vem e diz que é imoral e é injustificável. Eu lembro disso aí E mesmo, falou, aí ele diz que desde 97 ele vinha atuando, onde já se viu 1 bilhão, certo. 1 bilhão e 80 milhões, onde já se viu, então, pelo amor de Deus. Isso ele não estava ainda na prefeitura? Não, ele era deputado. Tá. Aí eu penso assim, a prefeitura quer contratar, você vai aceitar? Ele diga assim, diga não, quer dizer, tá aqui, Quero que depois, se vocês puderem colocar isso aqui, até pode. Isso eu tenho condições de colocar. O dia que tu coloca lá. Então, Diego, eu penso assim, ele pode criticar, ele na função que ele estava, ele poderia ir para cima, e ele escreve cada coisa aqui. Ele diz 1 bilhão de reais para um contrato de 20 anos, para simplificar a conta, 4,5 milhões por mês, 150 mil reais por dia. É inadmissível. Isso aqui é parceria por... Incendiou. Então, o que eu pensei na época, quando eu falei, eu não faço parte disso? O que eu pensei? Ele vai entrar, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai revisar o contrato do lixo. Ele atacou tanto. Não, e inclusive com poderes de revogar. Mas é claro, o prefeito poderia ele diz, gente, ter revogado já em... Eu sou uma pessoa eu sou coerente. 2017. Eu sou coerente. Fez. A minha coerência diz, eu bati nisso, no mínimo, chamar para o... Não, ele foi lá e sabe o que ele fez? Aqui agora parou ali junto ao Tribunal de Contas. Fez um contrato de quanto? 1 bilhão de reais. Então, com Paranhos, a sociedade conversa.
com este Paranhos, que quando estava na oposição, é esse Paranhos? Ou é esse que, para chegar, eu falo tudo que tem que falar, mas quando eu entrar, eu administro do jeito que eu tiver. E leva todo mundo, tentando levar todo mundo no bico. Daqui a pouco a gente já sabe que o então deputado tinha uma ideia do que seria a prefeitura. E a ideia de oposição. Cacete na situação e tal. Mas foi vale assim, a pena isso? Está tudo gravado por aí, assim como isso aí tem coisas gravadas. Mas vale aí a pena entrou isso? lá, viu, doutor? Depois que entra numa prefeitura, e não é porque é a nossa aqui, nem nada. Então Qualquer enganar prefeitura, o povo, Miguel. Enganar o povo, então? É tudo diferente. Mas não, enganar o povo? Eu não sei se é enganar o povo, mas... Eu, quando apoiei ele na primeira eleição, eu acreditei nisso. Passa um melado aí, né? Eu acreditei nisso daqui. Quando eu vi que a coisa não era bem como tinha... eu falei assim, eu não... E quero dizer a todos, eu não faço parte disso quando estourava. Avançando aí, falando em contrato, que está meio empacado, temos o do transporte coletivo urbano também. Um comentáriozinho sobre isso? Não, eu pouco tenho acompanhado isso aqui. Agora, quando nós falamos, aí vieram inúmeras... É uma situação assim, de pessoas de dentro da prefeitura que me ligam. Romã, tem isso. Romã, dá uma olhada no pátio de máquinas aí. Romã, tem isso. Romã, tem um negócio aqui das empresas que fazem a questão de multa. Romã, tem um rombo na iluminação pública. Eu falo, cara, meu amigo, se tu não me der dados, eu não vou ser falastrão. Quando eu vou falar, eu vou falar, tá aqui os números, né? E quero confrontar. Na fonte estão dizendo, não me pega. Na fonte estão dizendo. Quando eu falar com o cidadão, eu vou conversar com o cidadão cascavelense, mostrando números. E digo, vamos para o limpo, vamos debater os números. No programa EPC do Jorge Guilherme, do lado da Laís, o Luizinho Nardelli está na maca ainda, convalescendo. Está muito bem, Luizinho, mas ainda está fora do ar. Agora, no último programa, foi mostrado exatamente a questão dos veículos da prefeitura, subcateados, lá no parque de máquinas e tal. Problemão que está tirando o sono do secretário Sandro. Vai ter mais um leilão de inservíveis agora, viu, Leozinho? Você pode comprar algum lá, mas inservíveis não serve para nada, né? E não serve para estar lá na prefeitura, precisa comprar viatura nova, né? Perfeito. Então tem essa situação de fato, se alguém ali passou que a situação está precária, o IPC mostrou até as fotos lá, e é verdade isso aí. Tão precária, que um recurso que nós conseguimos da Itaipu, parte de um recurso. Ainda tenho meus amigos dentro da Itaipu e por onde, graças a Deus, passei, sempre deixei amigos. Você virou PT? Você virou PTzão agora, não? Não virei PT. A Itaipu está na mão do PT agora. Mas o Enio Verri é um deputado do PT. Estou brincando. O Enio Verri é um deputado do PT, lá, né? Meu colega. As pessoas acham que muitas vezes o petista é só o cara, o trabalhador, que não sei o quê. O Enio Verri é um doutor em economia, professor da UEM, uma das melhores cabeças do PT que ele tem. Ele pensa ideologicamente, ele é à esquerda e eu vou para a direita. Mas nós convivemos. Eu preciso dele como referência até para que eu possa. Agora, eu não vou discutir opinião. A opinião dele eu respeito, e ele respeita a minha, e somos amigos. O senhor conseguiu verbas da Itaipu, então? Lá atrás conseguimos. O que aconteceu com a prefeitura? Devolveu 40 mil essa semana. Agora 40 mil. Por que devolveu 40 mil? Sim. Não tem dinheiro para contrapartida. Porque tem que ter obrigatoriamente, né? Por isso que é fácil falar, nós temos 1,1 bilhão de capacidade de endividamento. Ok. Nós temos, olha... o caixa está sobrando dinheiro. Eu sei, azul. Mas cadê a contrapartida? Para o que já tem, para esses números que tem aqui, e o que tem para frente. Como fica? Essa semana começou a ter combustível aí, a partir disso, mas estava com dificuldade até de combustível. Então, faltava dinheiro para o empenho. Você sabe que tem que ter, né? Isso. Caixa para empenhar. Se você não tiver... Licitação, tudo certinha. Financeiro. Só problema financeiro. Não tinha financeiro. Mas já foi resolvido, então. Perfeito, né? Está sendo resolvido. Então, eu torço assim, porque a cidade vence. Claro. A cidade vence. Mas e se nós não tivéssemos, talvez... Eu não denunciei nada. Eu peguei os números do canal da Transparência e falei... Citou lá. Está aqui. Agora eu pergunto, como pode, por exemplo, assim, 21 vereadores, 21 vereadores, a estrutura toda, né? Essa questão da venda dos terrenos. Viu? Só me permita aí, falando de vereadores, por maioria de votos, vamos dizer assim, e alguns até de forma unânime, todos aprovaram esses empréstimos aí sobre os quais o senhor tem os dados e tal, esse debruço, isso tem que ser autorizado pelo Legislativo, o senhor sabe disso, né? E o que se vem agora? Se vem numa linha de fala assim, não, mas a arrecadação caiu. Os dados estão mostrando
caiu o FPM, caiu muito pouco para impactar isso aqui. Pois é. Ó, eu quero conversar com o cidadão que está em casa agora. Sim. Você tem um orçamento, entre a tua esposa ganha 2,5, você mais 2,5, vocês têm um orçamento de 5 milhões. Mas vocês, os dois, são comissionados. O que 5 que é o... mil, vamos dizer. Não vamos falar 5 milhões, né? Para dona de casa e tal. Vamos diminuir um pouquinho. 5 mil reais. 5 mil 5 reais. mil reais. É. Mas os dois trabalham em lojas que são comissionados. Certo. Quando é para pagar as despesas da casa, supermercado, água, luz, telefone e tal, você conta com quanto? Você conta com os 5 mil. Se entrar um outro recurso, isso é gestão, isso é administração. Se entrar, é um plus que você faz uma gordurinha. Gasta depois, Gasta depois. O que aconteceu na prefeitura? Ganhava, um exemplo, era uma residência que ganhava 5 mil reais por mês e gastava 8. E contando que a arrecadação do FPM, e o FPM, para quem está em casa, Fundo de Participação dos Municípios, o que é o FPM? Se aumenta a arrecadação no Brasil, aumenta também dos municípios. O ICM é a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Eles são feitos em cima do movimento financeiro de consumo, indústria e compra e venda. Isso, não está na mão do gestor dizer, ó, vou gastar porque vem. Pode não vir. Pode não vir. É como a comissão deste casal que pode ganha não acontecer, R$ 2.500 cada um e podem chegar a 7, a 8 mil reais. Pode. Mas as contas têm que estar equilibradas, Miguel, com os 5 mil reais que ele tem. Então, o mínimo não pode faltar. O que é o mínimo? É a saúde, o mínimo é o combustível, o mínimo é a segurança que tem, o mínimo é a educação. E isso não aconteceu. Na então, política, má gestão. Nós temos a chamada vontade política do gestor. Você já ouviu falar disso aí? Já, e muito. Então, o gestor, seja ele qual for, estamos falando aqui do nosso, nós poderíamos estar falando de outro, ele decide que vai fazer obras, que vai contratar serviços, vai investir para o bem da comunidade. Perfeito. Mas não é para isso que ele está lá? É para isso que ele está lá. Tá. E aí, numa análise conjuntural, uma previsão de arrecadação, ele tem dados lá, assessoria manda, vai lá em Brasília, um deputado fala, não, nós vamos faturar tanto assim, assado, sapecado, você vai ter uma receita que vai dar para fazer. Meta bala no CEMEI, meta bala na creche, faça o asfalto, licite lixo, licite tudo, porque vai dar para pagar. Então, de repente, pode estar acontecendo isso por aí afora no Brasil. Mas quem que deu essa garantia para ele? Quem que foi? Eu como gestor... Se deram, no caso aqui, nós furou. Eu como gestor da minha casa, junto com a minha esposa, meus 3 filhos que moram comigo, a pandemia agora, a pandemia derrubou essas previsões todas, deputado. Eu tenho que entender que eu tenho um orçamento. Ah, mas eu quero trocar de carro. Não dá para trocar de carro agora. Ah, mas seria tão bom trocar de carro. Ia dar um conforto maior. Mas não dá. Por quê? Porque isso é gestão. O momento. Agora, trocar de carro para quê? Para o vizinho dizer, para ter popularidade, o preço vem. Mas nós viramos o segundo maior município. Uns dizem que é o primeiro, o melhor município do Brasil para você viver. Isso não é bom para nós? Eu falo assim, ó, eu acredito nisso. Mas Cascavel não começou em 2017. Cascavel, nós tivemos históricos ex-prefeitos aqui que se entregaram para organizar. É uma sequência. Eu acredito, porque eu escolhi Cascavel justamente por isso. Mas acreditar que isso é em decorrência das últimas 2 gestões... 7 anos, os últimos 7 anos. Não, é utópico. Cascavel... Ele não começou em 2017. Cascavel vem de uma história muito grande. O prefeito atual disse que pacificou a cidade. Que antes dele a cidade brigava muito. Os grupos políticos não se ajeitavam, não davam apoio e tal. E que ele conseguiu resolver essa parada aí. É um ponto de vista, é uma narrativa dele. É uma narrativa dele. Mas quem pacifica uma cidade, Miguel, e consegue ter isso daqui, num momento como esse, ele tinha que ter pelo menos uns 4 deputados federais do lado dele, ele tinha que ter uns 2 senadores do lado dele, ele tinha que ter uma bancada do Oeste aqui de deputados estaduais enormes do lado dele. Será que isso ocorreu mesmo? É a pergunta que eu deixo, sabe por quê? Eu não vejo isso. Eu vejo o seguinte, ó,
jogou um contra o outro e foi criando situações. Então eu não vejo esta pacificação. O que existe, sim, tá? É um trabalho grande de marketing dele, é um trabalho que ele busca e ele é sedutor nisso. O Paranhos, inclusive, ele me faz me lembrar, os mais jovens não vão entender, não vão ter isso, mas o Paranhos me faz lembrar um personagem daquele filme Dois Filhos de Francisco. Lembra do Miranda, que foi interpretado pelo José Dumont? Era habilidoso, ele era assim. Sim. Mas no final, ele era um charlatão. Então, eu digo a você assim, ó, é a visão que eu tenho, a opinião que eu tenho dele, que é o seguinte, ele conduz, ele faz... Ó, basta ver agora, essa semana, sobre a vinda do 737 MAX. O aviãozão aí, assim, mas o 737, ele é um MAX porque ele é um 737, nós não estamos falando de que ele veio trazer um A380 ou uma situação, mas ele cria situações assim e leva todo o pessoal da imprensa que está na Folha com ele ali, leva para lá e todo mundo noticia, faz todo aquele barulho, que agora nós temos isso. Por quê? Porque ele tem essa habilidade. Ele tem essa habilidade. Então, se você pega os Dois Filhos de Francisco, o personagem Miranda, tem uma hora que ele contracena, que ele chega até na casa e ele chega com o pai dos meninos. Zezé de Camargo. É só buscar estudar aquele personagem, você vai entender bem certinho como é a cabeça e como funciona o Leonardo Paranhos. E como é que funciona a cabeça do prefeiturável? Renato Silva. Rapidamente, vou perguntar. Se o senhor falar não quero falar nada, eu vou passar para o próximo. Não, o Renato, eu acredito, ele é uma pessoa, um sonhador que busca e acredita que ele tem como missão ser prefeito. Tá? É difícil. Ele vai ganhar a briga do Pacheco no Republicanos? Aí já vamos falar do Pacheco também. Eu não sei te dizer, eu não vivo o dia a dia do Republicanos, eu não sei quem está mais forte. Mas sabe que os dois são prefeituráveis. Perfeito. Eu não sei lhe dizer assim quem é que pode... O senhor não está acompanhando? Não, confesso que eu não sei. Sou amigo dos dois, me dou muito bem com ele. Temos algumas diferenças assim de pensamento, mas gosto do Renato, gosto do Pacheco. Gugu Bueno, que é do PSD, o partido do governador. É o único deputado estadual que tem no Oeste representando o governo e tal. E aí já pergunta outra coisa. Tem gente que fala assim, que o Paranhos e o governador vão se olhar, marcar uma conversa e dizer o nosso candidato é o Pedrinho dos Anzóis. Aí eles vão chegar em Cascavel e vão anunciar. Eleitores, Pedrinho dos Anzóis é o nosso candidato. Daí o Paranhos vai migrar a votação estupenda dele para o Pedrinho, o governador vai garantir a eleição do Pedrinho e nem precisaria ter eleição. Pedrinho já está eleito. É assim que funciona? Não acredito nisso. Já foi. Tá? Eu não acredito. Porém, o Gugu larga com uma grande vantagem nisso, por estar no partido do governador, mas tem que ver se ele será ungido pelo governador. Por quê? O governador ele não vai apostar se o Gugu não crescer nos números. Não vai apostar. Agora, se ele crescer e ele se viabilizar, ele fizer a parte dele de crescimento, ele passa a ser um forte candidato. Porque o partido precisa disso, claro, né? Justamente. Mas o governador quer ganhar a eleição. Se é com o partido dele, de preferência, mas se não é, ele quer ganhar a eleição. Ele não quer ter uma possibilidade de ter numa cidade como Cascavel um prefeito contra ele. Outro nome governista, prefeiturável, pertence ao Podemos, é o Alessio Espíndola, vereador, reeleito e presidente da Câmara. Sim. Comentário, se o senhor... Não, o Alessio, ele pesa sobre ele a ligação muito direta com... 34 anos com o Paranhos, tem esse lado. Talvez ele represente a forte continuidade, né, do trabalho. E aí tem que avaliar se a sociedade quer ou não quer. Adelino Ribeiro da Silva, o senhor conhece? Jogou demais, uma pessoa humilde. É um nome que está aí. Um belo nome também. É do PSD. Mas eu digo a você, eu acho que ele não quer. Conhecendo o Adelino, ele está na mesma vibe que eu, assim, de não querer. E as oposições, será que se organizam aqui? Nós temos as esquerdas. Tinha o Paulo Porto, que aí foi para Itaipu. Daí ficou meio em silêncio. Aí depois apareceu o Hernani Pudel, estava lá descansando, voltou, o Dalmina, e agora o pessoal fala que a vereadora Lilian seria o nome do partido e tal. É uma confusão aí. Eu me dou bem com eles também, discuto política com quem tiver, me dou muito bem com o Paulo, com a Lilian mesmo.
Mas eu acredito que a população de Cascavel, ela é uma população que ela não tem esse carinho pela esquerda. Aqui, ela né? não tem. Não, é uma coisa assim, já na raiz. Deixei por nossa. último de propósito, Edgar Bueno, ex-prefeito de 3 mandatos, ex-deputado, enfim, uma liderança já que consideravam aposentada e tudo mais, um dinossauro que já deu o que tinha que dar, e agora aparece aí liderando 99% das pesquisas e tal, e no jogo. Ele tinha que ficar cuidando dos netos? Não. Política é um desejo que vem internamente. O Edgar tem quem ama ele e tem quem o odeia, quem não gosta. Sim. Quando, claro, 3 vezes prefeito, e eu falei isso a ele até, pode ter certeza que ele teve que dizer mais não do que sim, e no serviço público... E aí rejeita, vezes, né? muitas vezes, por isso que o índice é alto. As pessoas não estão preparadas para o não, porque se você disser sim, sim, verdade. você quebra a prefeitura. Você quebra a prefeitura, então o que eu visualizo do Edgar? Ele vai ter que ter um trabalho muito grande, aglutinar e tentar ver se ele supera realmente mais o sim do que o não. Né? Habilidade para isso ele tem. Habilidade ele tem. Resta saber se ele está disposto a fazer Muito isso. bem. Vamos falar do Progressistas um pouco Eu ia agora. falar, você não vai perguntar do nosso 10 minutos pré-candidato? ainda, aí conta aqui para frente, porque ele vai falar agora do Progressista. Valdinei Silva, veio para arrebentar a boca do balão, como é que é e tal. O Valdinei é nosso pré-candidato, ele veio, um empresário, um cara que tem um dinamismo muito grande, uma pegada muito grande. Eu falo assim, ele é pré-candidato, sim, por mais que ele pode até dizer que não. Ele já não está dizendo com muita força, não. Ele já mudou um pouquinho, ele né? Já deu uma maciada. Ele vem com o apoio muito forte do Ricardo Barros, ele vem com o apoio do Ciro Nogueira, que é o nosso presidente nacional do Progressistas, Arthur Lira. Então, mas ele nunca foi político. Vem com uma bancada de 49 deputados, mas aí que talvez que seja o grande pulo. Né? Sim. Ele vem com a visão do que hoje Cascavel mais precisa, gestor. Cascavel precisa de um gestor hoje. Um gestor porque vai pegar uma prefeitura arrebentada financeiramente, não vai poder, muitas vezes, fazer o que se foi feito, essa pirotecnia toda que foi feito, porque vai ter que ficar pagando conta. Então ele vai ter que reinventar os cofres públicos. O que é o reinventar? Ele vai ter que arrumar dinheiro novo. Vai ter que cortar. Vai ter que cortar, aí são... cortar numa prefeitura? Eu falo assim, para arrumar a cidade... Não estou falando no que vai cortar. Mas financeiramente, para arrumar a cidade, o próximo prefeito, ele deverá ser o prefeito de um mandato só. Se ele quiser arrumar a cidade. Se ele pensar na carreira política dele, ele vai... Agora, se ele fala assim, eu vim para arrumar a cidade, organizar principalmente na questão de gestão e financeiro, ele vai ter que fazer um mandato só. Porque ele o Valdinei tem esse perfil. O Valdinei tem. Ele é gestor. O Valdinei, basta ver a estrutura de vida dele. Né? Então, o Cascavel hoje precisa do perfil do Valdinei. Agora, o Valdinei, ou o Edgar, ou o Renato, ou quem quer que vá aí desses prefeituráveis, será que pode aparecer algum outro, na sua opinião? Gente nova, faltando 14 meses? Eu gostaria. Não, sim, gostar é uma coisa, mas saber como é que funciona. Porque quem não tem densidade, quem já não apareceu lá para trás, o senhor sabe muito bem que depois não vai. Não vai. Difícil. O povo não engole a novidade, assim, tem que ter simpatia, tem que ter carisma. Difícil, porém não impossível. Não impossível. Aí, no caso, nós temos assim a seguinte situação. Qualquer um deles precisa de uma Câmara para apoiar, assim como o prefeito daqui precisou de um legislador em Brasília para ajudar nos 200 milhões, e os do Estado também fizeram. E as legislaturas municipais também aprovam aqui. A sua análise sobre a nossa Câmara de Vereadores, o pessoal fala que só tem a Lília de oposição. E ali atrás nós comentamos, né, que esses empréstimos todos foram aprovados pela Câmara. Mas a Câmara é do Paranhos. O próximo prefeito, como é que vai ser? O que mais me doeu, e eu tenho muitos amigos como vereadores ali, pois é. Mas eu que venho do esporte, eu venho do futebol, todos sabem a minha essência. Está apitando de novo ou não? Não apito. Faz tempo que eu não apito mais, né? Mas, qual é a pegada? Colocar 58 terrenos à venda. Sim. Miguel e população. O projeto, em 5 dias úteis, ele foi protocolizado, ele passou por 3 comissões e foi sancionado. Foi discutido, votado e depois sancionado. Gente, vamos pensar assim, graças a Deus, eu falo assim,
que o Ministério Público foi para cima. Inclusive, tem umas coisas que eu estou abismado que o Ministério Público não está vendo as compras que estão sendo feitas sem licitação. Essas umas aí. Meu Deus do céu! Mas ela está prevista na lei. Eu sei, mas tantas assim, tantas dessa forma. Então, outro aspecto. Vamos pensar nos terrenos. Sim. Eu vim de uma história que em Sal Azul, nos anos 80, eu assistia a televisão lá, numa televisão colada preto e branco, eu assistia os jogos do Ninho da Cobra. 79, sim, lá, 80. Então, o Ninho da Cobra que foi colocado à venda, sim. aquilo ali é um patrimônio histórico esportivo de Cascavel. Aquilo ali tem que ser transformado vamos dizer assim, numa praça Ninho da Cobra, onde ali que seja construído um museu do futebol cascavelense, resgatar a história dessas pessoas. E outra, que audiências públicas foram feitas para colocar, eu pego só o exemplo do Ninho da Cobra, vender, dilapidar o patrimônio público para fazer caixa, para cobrir rombo. Esse lado, eu acredito que a história vai ser muito cruel com os vereadores, porque eles ratificaram um desejo do prefeito. Graças a Deus, parabéns, Ministério Público, parabéns. Inclusive, isso me deixa assim, muito temeroso, porque eu vi a Gazeta noticiando que o atual prefeito falou que ele sabe como comprar desembargadores. Meu Deus. Tem uma notícia na Gazeta do Paraná sobre isso. 130. Uma declaração atribuída ao prefeito. Quem trouxe foi a Gazeta. Que ele nega, evidentemente. Mas... 130 desembargadores nós temos. Aí depois a Gazeta traz uma outra, ele dizendo que ele tem provas contra o chefe do Ministério Público do Estado do Paraná. Mas o que é isso, Ministério Público? O que é isso, os desembargadores da Justiça? A lupa agora, qualquer coisa que venha aparecer da Prefeitura na mão de um desembargador, na mão do Ministério Público, a lupa vai crescer. E outra, é um órgão respeitoso. O Ministério Público, mas foi um órgão que sempre atuou corretíssimo. Os desembargadores, eu tenho vários amigos, nós temos colegas aqui de Cascavel que assumiram agora. Sim. Quer dizer, ele colocou 130 desembargadores sob suspeição. Como fica, Miguel? Vamos em breve trazer aqui, convidar, eu já conversei, já alinhavei isso, o empresário Marcos Formigueli, diretor da Gazeta do Paraná, e quem tem essas informações, com provas e tudo mais, será nosso convidado aqui no Batendo Guizo, Veneno da Política. Em breve, aguarde. A fonte está ali, eu recebo a Gazeta, pelo amor de Deus, o que a Gazeta tem denunciado, sendo verdade, eu acredito que ele não ia pôr, porque senão sofreria processo. A Gazeta está tentando entrevistar o prefeito. E o prefeito ainda não sentou para atender a Gazeta. Então, eu acho que é hora que o prefeito parar e falar, as explicações vão aparecer. Eu aprendi uma coisa assim, homem público tem que se explicar sim, claro, publicamente. Claro, com certeza. Se tem uma acusação... Tem que ir lá e matar ela no ninho. Alto lá. Eu concordo com isso. Alto lá, vem cá, senta aqui e vamos resolver. Terminou o nosso espaço, né, Dieguito? Vou pedir mais 3, 4 minutos, se você nos dá, porque eu preciso saber agora uma situação importante. Eu lembro que no decorrer do serviço e da atividade parlamentar ainda, o senhor falou em CBF, foi isso? CBF, sim. E aí, depois não falou mais nada. Não, mas Afinal de contas, se tivesse concorrido, ou pode concorrer, ou não? Como é que ficou aquilo? Só para encerrar a nossa pauta de hoje. Na verdade, nunca foi concorrer, porque a política dentro da estrutura das federações e dos clubes que elegem o presidente da CBF é um negócio que você tem que ter uma carreira muito grande. Eu hoje estou feliz com o presidente lá, com o Edinaldo, feliz, ele tem um relacionamento muito bom com o Elinho, que é presidente da federação. Ele vai ter que sair agora, não pode ir à reeleição, parece. Não, acho que é a primeira dele agora. É a primeira ainda, né? Ele pode ir mais uma. Eu falo assim, eu tinha entendido mal. Teríamos uma situação lá atrás de uma possibilidade, talvez, de eu estar concorrendo à vice-presidência, mas foi feito um acordo. Hoje quem está é o Hélio Cury, um libanês turrão, firme, um cara assim mais sério, o futebol paranaense. Eu falo que o Hélio, ele organizou o futebol paranaense e falo com a maior liberdade, até porque não estou mais no meio do futebol, mas é um dos locais assim com o maior número de amigos que eu deixei. E o senhor está na atividade privada de novo, né? Na atividade privada. O que está fazendo? Hoje eu presto consultorias para algumas universidades. Que virou um nicho importante de consultores, né? Por que da consultoria, né? Inclusive, quando me foi, eu falei assim, não, eu estudei, eu tenho uma qualificação acadêmica, que não posso ficar pendurado aí num cargo agarrado. Eu vou para a luta. Hoje eu presto consultoria para algumas universidades.
algumas do Paraná e outras fora. Presto junto ao próprio Confederação Brasileira de Desporto Escolar, um trabalho que nós acompanhamos. Alguns estados eu tenho prestado algumas consultorias, principalmente no que tange em tirar recursos, buscar recursos entre saúde e educação, coisas que eu falei que eu me especializei, então eu ajudo alguns estados do Nordeste hoje. E tenho viajado muito o Brasil, mas muito. É impressionante, Miguel, quando eu teve a não reeleição... E o Lula, e o governo do Lula, vamos emendar aí. Teve a não reeleição... Eu também disse que ia perguntar sobre o governo do Lula, para fechar mesmo. Quantas pessoas me procuraram posterior a isso, dizendo, Romano, precisamos da tua expertise para nós desenvolver isso aqui. Lula, não fugindo. Fala assim, todos sabem que eu não votei nele. Claro. Tá? Mas é amigo dele? Você olha, tá bem com ele? Eu estive, assim, não é que eu estive, acho, com ele umas 2 ou 3 vezes. Então não é muito Mas amigo. O que eu quero lhe dizer assim, ó, os 8 anos, entendendo assim, ser amigo de A, ser amigo de B, ou seja, assim, ó, se em algum momento hoje, na minha vida pública, ficar entre uma decisão partidária e o grito das ruas, eu fico com a decisão partidária. Sabe por quê? Porque o grito das ruas ele é volátil. Há um ano atrás, as Forças Armadas eram o que salvaria o Brasil. Estes mesmos que gritavam favoráveis e que tinham as Forças Armadas, e que não tinha nada de especial nas Forças Armadas, porque são homens, pessoas são homens, são mulheres, são seres humanos que estão ali. Hoje as Forças Armadas é o pior estrutura que tem. Sim. Então, respondendo isso aqui. Então, hoje eu não sou, digo assim, não sou Lula, não sou nada. Eu sou partidário. Se o progressista entrar na base do Lula para valer, já entrou. O senhor Lula também? Eu sou partidário. Todo mundo sabe a minha postura centro-direita e não é a política que vai deturpar. Eu tenho uma linha. Eu me criei dentro de uma família centro-direita com valores de centro-direita. Agora, eu converso com todo mundo, porque a política é conversar, é negociar, é dialogar. É o que eu sempre fiz. Agora, dizer que por uma questão casual, eu me tornar membro de esquerda, jamais. Hipótese, eu tenho os meus valores. Agora, dialogamos. Família está bem? Graças a Deus. Pesada. Todo mundo crescendo, todo mundo bem. Estou podendo me dedicar mais agora também. Família, para mim, antes eu não podia me dedicar um pouco por causa do futebol, depois por causa da política. Então, hoje eu tiro cada tempo, uma semana para eles. Agradeço a sua presença aqui, 15, 20 segundos, 30 segundos, para desespero do dia aqui, ali, que já precisa fechar, para o senhor falar com os nossos amigos e dizer que, a partir de agora, o senhor está aí, vai atender convite que nós vamos fazer mais ali para discutir as coisas que vão acontecer em Cascavel. Claro. Então o senhor pode aqui, com o seu preparo, com a sua experiência, né, Leozinho, dar opinião e falar, né? E aqueles que eventualmente forem criticados, digo e repito, tem portas abertas aqui, é só entrar em contato com a gente, marcar para responder. A crítica faz parte. E o debate é aquele, hein? Vai sair ou não? Não, eu lancei o desafio. Que se fala, né? Até porque nos grupos, esses números são questionáveis. Então vamos para o debate. Muito bem. Vamos para o debate. Mas o que eu quero dizer assim, estou realmente, um silêncio foi oportuno. Falou bastante hoje. Oportuno. Você, mais que você, né, Miguel? Imagina como que... Se eu não me meto aqui, como que foi? Sozinho. Mas eu quero dizer assim, mas tá bom, estou leve, estou me sentindo bem, estou me sentindo firme e pode ter certeza que cada vez mais atuante. Agora, mais nos bastidores, com o nosso pré-candidato Valdinei Silva, prefeito de Cascavel, e vamos lutar porque o progressista tem Obrigado, deputado. Até uma próxima oportunidade. Guito, Leozinho, nós encerramos aqui mais um Batendo Guizo, o veneno da política. Até a próxima.